Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, como sempre, levando o meu trabalho e a prova no Enem até você, legal? Mais uma vez, obrigado pelas curtidas, pelos comentários, por todas as mensagens lá, tenho certeza que eu leio todas elas com muito carinho, legal? Nessa aula, vamos discutir e debater outro ponto importante, outro ponto que cabe um estudo detalhado nessa preparação para o Enem, que é a história dos sistemas lineares, ou sistemas de equações de primeiro grau, legal? Vamos discutir o que é, quais são suas características, quais são suas propriedades e, principalmente, claro, que tipo de modelo de questão você vai esperar quando o assunto é sistemas lineares, legal? Então você precisa tomar cuidado com algumas situações que aparecem os sistemas lineares. E é claro, vou trazer tudo isso para você ao longo da aula, legal? E você já sabe, você que está aí nos assistindo, é o meu convidado, então venha comigo. Vamos começar mais uma aula, o tema agora é sistemas lineares, perfeito? Vamos lá então, olha só, quando a gente se refere aos sistemas lineares, nós primeiro precisamos entender a ideia de equação linear. A ideia de equação linear é uma ideia muito simples, mas precisa ser bem entendida por você que está nos assistindo. Olha só, uma equação é dita linear e ela é classificada como uma equação linear quando todas as variáveis que ali estão são variáveis de primeiro grau. Por exemplo, se você pega a equação 2x mais 5y menos 3z mais 7t igual a 9. Essa é uma equação que é promovida a uma equação linear, porque todas as variáveis, todas as letras são variáveis de primeiro grau, ou seja, tem o expoente número 1 na sua composição, perfeito? Agora, se você pega qualquer equação que não tem expoente do primeiro grau, automaticamente ela é uma equação não linear. Por exemplo, se você pegar 2x mais 3y² igual a 7, pronto, já é suficiente. Se algum dos expoentes não for de primeiro grau, pode ser até número inteiro ou número racional, fração, esqueça, cara, não é uma equação linear. Então as regras que eu vou mostrar para você não são válidas em equações como essa, por exemplo, 2x mais 3y² igual a 7. Essa equação, ela não é uma equação linear. Maravilha. Então, sabendo a ideia de equação linear, você já vai entender rapidamente o que é um sistema de equações lineares. Porque um sistema de equações lineares é um conjunto dessas equações lineares. Ou seja, um conjunto de equações que todos os expoentes são do primeiro grau. É isso, um conjunto de equações que todos os expoentes são de primeiro grau é um conjunto de equações lineares ou forma um sistema linear, perfeito? Bom, eu coloquei aqui um sistema linear que apresenta n equações, perfeito? E m variáveis, ou desculpe, são m equações. Olha lá, ó, eu tenho da primeira, segunda, terceira, até a quantidade m de equações. E n são as variáveis, ó, x1, x2, x3, x4, n são as variáveis. Ou seja, nós podemos fazer uma classificação prévia de um sistema linear mostrando quantas equações e quantas variáveis. As variáveis são as letras, perfeito? Por exemplo, ó, esse sistema que você vê aqui é um sistema 2×2. Por que é 2×2? Porque são duas equações e duas letras, duas variáveis. Duas equações x e y, duas equações, 3x mais y igual a 1, menos 6x mais 5y igual a 7. E duas variáveis, que são as variáveis x e y. Ao lado do sistema 2×2, nós temos um outro sistema que é o sistema 3×3. E por que esse sistema é 3×3, moçada? Muito bem, porque aqui eu tenho a presença de 3 equações e 3 variáveis. 3 equações, ó, x menos 7y mais z igual a 5. 3x menos 19y mais 2z igual a 11. 5x menos 37y menos 3z igual a menos 7. 3 equações. E as variáveis são 3 também, x, y e z.
Perfeito? É claro que à medida que o sistema vai tendo mais equações e mais variáveis, mais sofisticado fica a sua resolução. Isso é bem razoável, perfeito? Mas a ideia é que nós temos essa classificação inicial. Olha lá, ó, sistema 3 por 3, porque tem 3 equações e 3 variáveis, legal? Mas uma característica importante que eu quis ressaltar nesse sistema aqui é a seguinte, olha, esse sistema que você vê, é um sistema chamado de homogêneo, tá? Esse aqui, esse sistema em especial, x mais y menos 2e igual a 0. X menos 2y mais e igual a 0. 2x menos y menos e igual a 0 é conhecido como um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É um sistema que tem todas as suas equações igualadas a zero. Todo sistema homogêneo está sempre igualado a zero. Todas as equações igualadas a zero. E é claro, esse tipo de sistema ele tem uma solução chamada de solução trivial. O que é a solução trivial? É a solução 0, 0, 0. Olha que legal! 0 mais 0 menos 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 2 vezes 0 mais 0 dá 0. 2 vezes 0 menos 0 menos 0 também dá 0. Então, um sistema homogêneo sempre tem solução, que é a solução trivial. Existe a possibilidade de ter outras soluções, mas a gente já discute isso, tá? Abaixo do nosso sistema homogêneo, eu tenho um sistema 2 por 4. Por que o sistema é 2 por 4? Porque tem 2 equações e 4 letras, por isso 2 por 4, legal? Maravilha. Olha só, um dos grandes objetivos, é claro, se não o maior, é encontrar a solução de um sistema. A solução de um sistema é um par ordenado se forem 2 letras, perfeito? Vai ser uma tripla ordenada se forem 3 letras e uma ênupla ordenada se for n letras. Mas são os valores que resolvem todas as equações lineares simultaneamente. Entenda comigo, ó, uma equação linear, por exemplo, vou pegar uma equação linear bem simples, ó, x mais y é igual a 10, perfeito? Quais são os valores que fazem x mais y igual a 10? Um monte. Pode ser 0 e 10, concorda? Pode ser 1 e 9, pode ser 2 e 8, pode ser 3 e 7, pode ser 4 e 6 e por aí vai. Então, uma equação linear, só ela, tem infinitas soluções. Agora, quando você compõe, por exemplo, com outra equação linear, x menos y igual a 4, perfeito? Repare, x menos y igual a 4 pode ser 10 menos 6, que dá 4. Confere? Pode ser 9 menos 5, que dá 4. Legal? Pode ser 3, vou colocar assim, 8 menos 4, que dá 4. Tem infinitas soluções também. Cada equação linear tem infinitas soluções, mas quando você faz o sistema, você quer soluções mútuas, ou seja, tem que dar certo x mais y igual a 10 e ao mesmo tempo tem que dar certo x menos y igual a 4, perfeito? Aí você teria lá x igual a 7 e y igual a 3, que é a solução da primeira e é a solução da outra, da soma e da diferença. Perfeito? Ó, 7 mais 3 dá 10 e 7 menos 3 dá 4. Então, encontrar a solução, você tem que ter clareza que é encontrar um par, um trio, uma tripla, que faz todas as equações darem certo simultaneamente. Só que eu não te dou garantia que sempre tem solução. Por isso, já que eu não te dou essa garantia, eu tenho que falar para você das diferentes classificações que um sistema pode ter. Então, você pode classificar um sistema de várias formas diferentes. Veja bem, existem duas grandes categorias de sistema. Existem aqueles sistemas que são ditos possíveis. E como o próprio nome fala, todo sistema possível é porque ele tem solução, ele admite solução. E a outra grande categoria é os sistemas ditos impossíveis. Como o próprio nome sugere, um sistema impossível é aquele que não tem solução.
Tá, Brian, mas para mim só possível é tudo possível. Aí é que tá. Dentro da categoria dos sistemas que são possíveis, ou seja, eu te dou a certeza que eu tenho solução, existem dois níveis. O primeiro tipo de sistema é o sistema possível e determinado. Um sistema possível e determinado é um sistema que apresenta uma única solução. Então a solução tem solução e é uma só, seja um par, uma tripla ou uma n ordenada. Dois valores, xy, xyz, xyz e t, vai ter solução e essa solução é única. A outra situação é quando o sistema é possível e indeterminado. Aí você fala assim, Brian, beleza. E qual que é a ideia de um sistema possível e indeterminado? É um sistema que possui infinitas soluções. Como assim, Brian? Como que um sistema vai ter infinitas soluções? Olha, terão infinitos pares ou triplas ordenadas ou ênuplas ordenadas que vão fazer e conseguir resultado do nosso sistema. No caso 2 por 2, olha só, no caso 2 por 2, uma equação, um sistema de equações lineares 2 por 2, ele vai ter basicamente como representação geométrica de cada equação é uma reta. Então olha só, se você for postar no plano cartesiano x mais y igual a 10, essa equação é menos x mais 10. Esse é o desenho de uma reta decrescente. Aí você tem lá x menos y igual a 3. Então repare que o y é x menos 3. É uma reta crescente. O que é a solução de um sistema do ponto de vista geométrico e ressaltando? Neste caso é 2 por 2, tá? Duas equações e duas variáveis. Do ponto de vista geométrico, um sistema possível e determinado com duas equações e duas variáveis são duas retas que se encontram em um único ponto. E esse ponto que eu sugiro como ponto P é a solução do nosso sistema. Agora, olha só que interessante. Você pega o sistema, por exemplo, x mais y igual a 8. E 2x mais 2y é igual a 16. Esse é um sistema que vai receber a classificação de possível e indeterminado. Um sistema possível e indeterminado é porque ele tem infinitas soluções. É muito fácil de você ver isso aqui na hora do comentário. Todo par ordenado que serve para um, serve para outro. Olha só, se você pensar, por exemplo, em 0 e 8. 0 mais 8 dá 8. O dobro de 0 mais o dobro de 8 dá 16. Então 0 e 8 serve. Serve nas duas equações. 1 e 7. 1 mais 7 dá 8. O dobro de 1 mais o dobro de 7 também dá 16. Então, são um par ordenado que serve para as duas. E assim vai. Se você pegar 4 e 4, está na mesma condição. Se você pegar 5 e 3, está na mesma condição. Se você pegar menos 1 e 9, está na mesma condição. São pares ordenados que funcionam como solução de ambas. Ou seja, quantas soluções tem? Tem infinitas, porque tem infinitos pares ordenados que somados dão 8. E o dobro de um mais o dobro do outro dá 16. Do ponto de vista geométrico, significa que as retas são o que então, moçada? Coincidentes. Todos os pontos de uma servem para a outra também. Lembrando que eu só posso fazer analogia à reta porque eu estou falando de duas equações e duas variáveis. Perfeito? Maravilha. E o sistema que é impossível, é muito fácil de te mostrar um sistema impossível também. Considera esse sistema aqui, ó, x mais y igual a 7, legal, e x mais y igual a 9. Agora eu te pergunto, existe a possibilidade de somar dois números e dar 7? Claro que tem. Mas ao mesmo tempo, os mesmos dois números têm como somar 9? Não. Não tem como somar dois números e dar 7 e ao mesmo tempo somar os números e dar 9. Ou dá 7 ou dá 9. Concorda? Ou seja, esse sistema, ele é um sistema impossível. Porque eu não consigo um par ordenado que satisfaça simultaneamente as duas equações. Se eu não consigo um par ordenado que satisfaça
simultaneamente as duas equações, não dá para encontrar uma única solução e nem infinitas. Nesse caso, o sistema é promovido a impossível. E geometricamente, se não tem ponto de encontro em retas que estão no plano, essas retas são paralelas, perfeito? Agora, é claro que todos os sistemas que a gente apresenta para você e questões que aparecem em concurso, os sistemas não aparecem de uma forma tão simpática e com números tão simples assim de ser resolvidos. Você vai enfrentar problemas maiores ao longo do caminho. Primeiro deles, olhando para o sistema, você não consegue dizer se ele é possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Não é um apelo visual. Você olha para aquela estrutura e vai ver uma situação algébrica ali. Então, primeiro ponto, não está escrito na cara do sistema qual é a sua classificação. E muitas vezes a gente vai ter que ralar para chegar na solução. Por isso, entender a classificação é importante, mas não é tudo. Vamos para frente então? Olha só, existe um conceito que eu preciso trazer para você também, antes de mergulhar no universo da resolução, que são sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? Fácil. Dois sistemas são ditos equivalentes quando nós tivermos o mesmo conjunto solução. Ou seja, basicamente o seguinte, olha, eu peguei dois sistemas S1 e S2, que 1 e 2 é a solução do S1 e é a solução do S2. Quando eles tiverem a mesma solução, eles são ditos sistemas equivalentes. Legal? Muito bem. Agora é claro, né? Quando você tem um sistema, você consegue fazer várias alterações sem necessariamente mudar a solução. Então a ideia aqui é a seguinte: na hora que você for resolver o sistema, você consegue transformar um sistema em outro sistema equivalente. Como assim, Brian? Eu te dou um sistema, você vai fazer alterações para chegar num novo sistema. E esse novo sistema é equivalente, ou seja, preserva a solução lá do primeiro. Eu estou te dizendo isso porque um método muito bom e muito utilizado, inclusive, para se resolver um sistema linear, é o conhecido método da adição. O método da adição, ele é um método muito bacana para se resolver, só que tem um detalhezinho. O nome do método já revela o que você quer fazer. A intenção do método da adição é somar as equações. Só que você vai somar as equações no intuito de anular uma das letras. Então você soma as equações no intuito de anular uma das letras. Dá uma olhadinha comigo num sistema aqui, ó. 2x mais 5y igual a 16. 3x mais 2y igual a 2. Me permita fazer a adição como o nome fala, ó, nem copia. Veja, se eu adicionar as duas equações, eu vou ter 5x, 7y igual a 18. Note que a adição pela adição, simplesmente o ato de adicionar equações, não nos garante que eu vou anular uma das letras. Então eu preciso transformar este sistema em um sistema equivalente. A ideia de transformar num sistema equivalente é que eu faça alterações do sistema de modo a tornar possível o anulamento, ou seja, obter soma zero na hora de adicionar as equações. Pensamos o seguinte, olha só, pense bem. Se nós podemos multiplicar qualquer equação por qualquer número, eu vou multiplicar por 2 a primeira equação, dobrar o valor da primeira equação, e vou multiplicar por menos 5 a segunda. É claro que a dúvida de muitos alunos é, Brian, mas por que esse 2? E por que esse menos 5? Eu vou primeiro fazer a conta e mostro por que na sequência. Olha lá, o dobro da primeira equação, o 2x, se transforma em 4x. O 5y se transforma em 10y. E o 16 se transforma no 32. Multiplicar por menos 5 agora a segunda equação, ó. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. 2y vezes menos 5 dá menos 10y. E 2 vezes o menos 5 dá menos 10. Perfeito? Sabendo disso, eu tenho um novo sistema que é equivalente. Lembre-se, multiplicar uma equação por um número
não muda a solução do sistema. O sistema continua com a mesma solução. Ou seja, o sistema continua equivalente ao que eu tinha. Mas você ainda não explicou, Brian, por que o 2 e o menos 5. É porque essas alterações, multiplicar dessa forma, vai fazer agora, na hora que eu adicionar as duas equações, olha o que vai acontecer. 4x menos 15x menos 11x. 10y menos 10y vão dar 0y. E menos 32 mais 10 dá 22. Isso faz com que o valor de x seja 22 dividido em menos 11, que dá menos 2. Então, peraí, você não vai multiplicar uma equação por um número qualquer, não é essa a ideia. A ideia é que você pense assim, puxa, se eu trazer esse 2 para a primeira equação, eu vou fazer com que o y fique 10y. E se eu levar esse 5 para a segunda equação, o 2y vai ficar 10y. Mas como eu preciso adicionar, um deles vai ficar negativo, para que eu possa simplificar. Então o método da adição é muito legal de ser feito, muito legal. Só que tem que ter esse brilho que você precisa praticar, de falar assim, qual é a alteração que eu faço que garanta que o sistema vai anular uma das letras. Aí você fala, tá, Brian, mas tem outro problema. Se eu sei o valor de x, como que eu faço para achar o valor de y? Isso é o de menos. Porque olha só, se você sabe que o x é menos 2, então você sabe que 4 vezes o menos 2 mais 10y é igual a 32. Menos 8 mais 10y é igual a 32. O menos 8 vai para o outro membro positivo, então vai ficar 10y igual a 40 e o y é 40 dividido em 10, ou seja, o y é igual a 4. Então, esse sistema que a gente está resolvendo é um sistema possível e determinado, porque tem uma única solução. E quem é essa única solução? É x igual a menos 2 e y igual a 4. Legal? Bacana? Então, o método da adição é muito bacana, desde que você tenha que ter a percepção de qual é a alteração que eu faço no intuito de anular uma das letras. Perfeito? Maravilha! Método da adição. Existe um outro método que também é muito admirado e muito utilizado, conhecido como método da substituição. Como que funciona o método da substituição? É o seguinte, você tem o sistema na mão, perfeito? E aí você vai fazer alguns passos. Primeiro deles, escolha uma das equações. De preferência, aquela que for mais simples de anular, substituir uma letra, de isolar uma letra. Olha só, olhe para as duas equações. 2x mais 3y igual a 8. X menos y igual a menos 1, perfeito? Qual delas é a mais fácil? X menos y igual a menos 1. Isole uma das letras, ó. X é igual, é a mesma coisa que y menos 1. Sabendo que x é igual a y menos 1, na outra equação, naquela que você não escolheu, naquela que você não fez nada, ou seja, na equação 2x mais 3y igual a 8, você faz o que dá nome ao método, você faz a substituição. Qual substituição? Sai x e entra y menos 1 no lugar. Confere? Sai o x e entra quem é igual a x, y menos 1. E aí vai ficar 2y menos 2, perfeito? 2y menos 2. Aí, basicamente, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes y menos 1 mais 3y igual a 8, perfeito? Substitui, ó, 2y menos 2 mais 3y igual a 8. 5y é igual a 10 e isso dá o y igual a 2, perfeito? Se o y é 2, pronto, o x é y menos 1. Então, o x é 2 menos 1, que dá x igual a 1. Legal? E está aqui a solução, ó, 1 e 2. Certo? Essa é uma outra estratégia para se resolver o sistema, pelo método da substituição. Esses dois métodos são muito legais para se resolver sistemas 2 por 2, que tem duas equações e duas variáveis. À medida que os sistemas vão se tornando mais sofisticados, dá mais trabalho para resolver, tanto pelo método da adição
quanto pelo método da substituição. Aí a gente precisa de técnicas mais refinadas, mais sofisticadas. E é exatamente o que eu quero mostrar na aula seguinte para você. Como resolver sistemas que têm mais equações e mais letras, usando técnicas mais sofisticadas. Posso contar com a sua ajuda e com a sua presença? Claro que posso, então vem comigo. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. A gente vai mostrar daí outras estratégias para sistemas mais sofisticados. Legal? Até daqui a pouco, viu? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.